Boa noite, galera do YouTube, tudo bem? Aqui quem fala é o José Castor. E vem aí mais um vídeo, né? E mais um recado de Deus para o meu e também para o seu coração. Só que antes de eu transmitir esse recado, eu quero avisar a vocês que no mês de agosto, né, vai retornar os quadros que eu tenho inserido aqui no canal. Primeiramente, o quadro do canal vai passar a se chamar Serviço do Reino, Compromisso com a Verdade. E vai retornar os quadros A Hora do Elogio. Eu já tenho uma matéria pronta, né, na Hora do Elogio. E também os quadros Indignação, a história da música cristã. Vou continuar, né, aquela lista, né, dos 100 maiores álbuns né, da música cristã, exibido em 2015, né, pelo site do Super Gospel. Vou continuar com o quadro Analisando a Letra da Canção. Novas canções serão analisadas. E brevemente eu vou estrear um quadro de louvor, né, que eu vou estar explicando para vocês aqui no canal, ok? Aguarda que será imperdível. Bom, gente, a palavra de Deus diz no livro de Efésios, capítulo 3 e versículo 20, que diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, ou nas outras traduções está infinitamente mais, amém, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Bom, gente, quem escreveu esse versículo foi o apóstolo Paulo ao povo de Éfeso. Hoje de manhã, antes de ir para o trabalho, eu estava assistindo um programa que o SBT está passando às 7h30, apresentado pelo pastor David Leonardo. E ele, né, o programa dele tem apenas 5 minutos. É um programa de devocional, né, de reflexão. A cada dia ele separa um versículo, uma passagem bíblica, e em 5 minutos ele comenta a respeito desse assunto. Amém? E hoje ele pregou sobre esse versículo de Efésios, capítulo 3, versículo 20. Bom, amados, eu não vou pregar o que ele pregou. Eu vou pregar de uma forma diferente. Amados, o apóstolo Paulo, ele relata nesse versículo exatamente de que forma o nosso Deus é poderoso, né? A Bíblia classifica o nosso Deus como Deus Todo-Poderoso. E aqui nesse versículo nós lemos que esse Deus Todo-Poderoso, ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos, né? Daquilo que sentimos e daquilo que nós cremos. Ele é infinitamente mais poderoso. Posso dizer também que, além de ele ser o Deus Todo-Poderoso, ele é extraordinário. Ele é o Deus do sobrenatural. Amados, não há como calcular o poder de Deus. Não há. Deus, ele criou o mundo com tanta perfeição
que nenhum ser humano, por mais inteligente que ele seja, e por mais sábio que ele seja, não tem a capacidade de calcular o tamanho, a medida do poder e também do amor dele. Porque a Bíblia também relata que o amor de Deus é incondicional. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, mostra, tudo bom, que esse mesmo Deus, Criador dos céus e da terra, Ele amou o mundo de tal maneira, esse tal maneira é algo que não podemos calcular. O amor dele é incalculável, o poder dele é incalculável, o reino dele é soberano, a ponto de mandar o seu único filho para morrer na cruz do Calvário por mim, por você, corpo de Cristo e galera do YouTube, e por toda a humanidade. O poder dele é tão imenso que nenhum ser humano, por mais forte que ele seja, não se compara ao poder que Deus tem. Para você ter uma ideia, Deus, Ele criou o mundo com toda a perfeição. E Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, através de seu sopro, que hoje nós conhecemos que é o Espírito Santo. É o seu Espírito. E eu tenho uma opinião na minha cabeça a respeito do poder de Deus. Eu não consigo entender como é que o ser humano tem a capacidade de falar que não crê em Deus. Esse Deus tão poderoso, que opera infinitamente mais. Amados, eu não consigo entender como é que o ser humano não possa crer nesse Deus. Esse Deus que tudo faz pela humanidade. Eu não consigo entender como é que o ser humano pode ser rebelde com ele. Como tem muitos crentes que não conseguem sentir a presença dele mesmo dentro da casa dele, que é a igreja, que nós chamamos como casa de Davi e casa de oração. Amados, eu não consigo entender, mas graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de Jesus Cristo, através do sangue de Cristo que purifica de todo pecado, que ao longo desses anos eu pude perceber o quanto esse Deus nos ama e quanto esse Deus é poderoso. Amados, é uma mensagem diferente que eu tenho pregado. Eu estou falando aqui sobre Deus. E em poucos minutos eu quero dizer o seguinte: amados, se você tem vindo à casa do Senhor e não tem crido e não tem obedecido a palavra de Deus, a esse Deus poderoso, eu quero te dizer uma coisa: Jesus Cristo está voltando e só vai para o céu quem estiver no centro da vontade dele. E para estar no centro da vontade dele, primeiro tem que crer que ele é poderoso, soberano e que ele nos ama. E segundo, nós temos que obedecer a ele, aos mandamentos que está registrado aqui nesse livro, a Bíblia. Então, amados,
Eu quero concluir essa palavra dizendo a você que esse Deus poderoso, Ele quer te abençoar no seu dia a dia. Se você tem um chamado determinado por Ele, cumpra esse chamado, porque o que vai te levar para o céu, para encontrar com esse Deus poderoso, é obediência. Então, não saia da presença dele por nada nesse mundo. Aconteça o que acontecer, a tempestade que vier, fique firme nas mãos do Senhor, que Ele vai manifestar a sua glória e o seu poder na sua vida. Amém? Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no meu canal. Vai aparecer a palavra inscrito e do lado do inscrito o sininho. Clicando nesse sininho, você terá esse vídeo que logo logo estará no YouTube, e mais os outros vídeos que eu já inseri dentro desse canal. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.